Fala pessoal, beleza? Hoje a gente estreia o nosso novo quadro, Papo Mutante, onde a gente vai conversar com pessoas do meio da ficção científica e da fantasia. Este quadro vai estar disponível tanto no Spotify em formato de podcast, quanto no YouTube em formato de vídeo. Se você ainda não segue a gente nessas redes, faça isso para acompanhar e apoiar o nosso projeto. Hoje eu estou com a presença do grande Fábio Fernandes, professor, escritor, tradutor, jornalista, pesquisador. Quem acompanha o canal Mutante Literário já sabe quem ele é, sabe da minha admiração pelo trabalho dele, mas para aqueles que não sabem, Fábio, pode se apresentar a eles, por gentileza? Bom, olá a todas e todos. Quero agradecer muito ao Mutante por estar aqui nesse papo, inaugurando esse quadro novo aí. E, eu vou ser breve, tá? Eu sou carioca, nascido em 1966, moro em São Paulo desde 2001 e sou em formação de jornalista, sou atualmente professor do curso de jornalismo da PUC São Paulo, onde eu também tenho um grupo de pesquisa chamado Observatório do Futuro, que é dedicado à ficção científica dentro da questão da comunicação e do jornalismo. Isso dito, eu sou escritor também de ficção científica e tradutor, né? Já tenho muitos livros traduzidos e algum outro tanto publicado em português e em inglês, né? Com uma carreira de mais de 3 décadas. Bom, primeiro, muito obrigado por estar participando. Já te agradeci, agora acho que é a terceira, quarta vez. É muito importante para mim que você esteja aqui. E para começar, eu gostaria de saber de você. Qual foi a sua porta de entrada para a ficção científica no geral? E qual porta de entrada você indicaria para alguém hoje? Bom, a minha porta de entrada não foi pela literatura, né? A minha porta de entrada foi pela televisão. Acho que a maioria das pessoas tem essa porta de entrada pelo audiovisual, ainda mais hoje em dia, né? Mas na década de 60 não era tão incomum assim. Nós tínhamos muitas séries de TV, né? E, na verdade, acho que eu poderia dizer 2 portas de entrada na televisão, né? E você vai entender por que eu estou te dizendo a segunda. A primeira é Star Trek, a série clássica de ficção científica, Jornada nas Estrelas, né? Que tinha esse título em português, hoje em dia acho que nem se traduz mais. E eu gostava muito, não só da questão da nave, né, o pessoal indo audaciosamente onde ninguém jamais esteve, o Spock, que era o meu personagem preferido, que é um alienígena racional, inteligentíssimo, mas também o teletransporte, que foi a maior invenção da ficção científica, na minha opinião. E eu acho que eu tinha perto de 3 anos de idade quando eu comecei a ver Star Trek, ainda em preto e branco, televisão preto e branco, mas já me seduzindo muito, né? E outra série que eu vi pouco depois, eu lembro de ter visto colorido na televisão da minha tia, eu tinha uma tia que tem TV colorida nessa época, foi Túnel do Tempo. Aliás, Túnel do Tempo exerce para mim uma influência muito maior, né? Como a gente talvez possa discutir mais tarde. Então, Túnel do Tempo são dois cientistas que entram num projeto secreto americano, mas dá errado, e é um projeto que deveria projetá-los no passado e trazê-los de volta, só que eles se perdem, como diz a abertura da série, nos infinitos caminhos do tempo. E cada episódio, eles nunca conseguem voltar para nossa época, né? Eles vão para uma época, depois, quando os cientistas do projeto conseguem tirar eles daquele lugar, eles aleatoriamente são jogados em outra época. Então, viagem no tempo também foi uma coisa muito sedutora para mim. E essa possibilidade de você trabalhar várias épocas da humanidade, né? Até poder falar de futuro também, né? Que é uma marca da ficção científica. E, então, hoje em dia, eu poderia até fazer esse paralelo, né, de indicar uma série também de TV para quem está entrando agora, né, nesse universo, né? Então, em termos de, se a gente quiser usar um paralelo, Star Trek, por exemplo, eu indicaria a série Strange New Worlds, que é uma das séries acho que é a série mais nova da franquia de Star Trek, que é uma série passada justamente poucos anos antes da série clássica, né, que é como a gente chama a original com Kirk e Spock. E é uma série que
é canônica, ela já muda algumas coisas do cânone antigo, mas ela, inclusive, ela está sendo muito aceita pelo pessoal das antigas, da minha faixa etária, que viu Star Trek quando criança. A maioria do pessoal não gostou de Discovery, e eu tenho que dizer para você que eu não gosto da série Discovery, não gosto por outras questões. Eu gosto quando eles vão para o século 31, que eu acho que é incrível, que aí começa a dar que é o futuro da frota, que eu sempre quis ver, mas as 2, 3 primeiras temporadas eu não acho que elas foram bem trabalhadas. Mas ok, normal, isso é uma questão de franquia, né? Então eu indicaria Strange New Worlds, até para quem está começando agora, até para quem é jovem, porque tem o sense of wonder, né? De cada episódio uma coisa diferente, você vê uma raça alienígena, você tem uma solução diferente, que nem sempre envolve tiro, isso que é interessante. Tem umas coisas inteligentes também na série que vale a pena a gente pesquisar. E podemos falar de livros também, né? Eu comecei lendo quadrinhos, mas eu comecei a ler livros mesmo lá pelos meus, talvez, 8, 9 anos. Eu lia uma série, eu li alguns livros publicados, livros de bolso publicados no Brasil pela Edições de Ouro, que depois virou Ediouro, né? Que era uma editora que, acho que ela parou de existir recentemente, mas ela tinha muitos livros de fantasia e ficção científica, algumas edições reduzidas, né, aquelas abridged, né, que é para jovens, né, histórias recontadas, né, e assim, mas eu gostava daquelas, mas tinha histórias que não eram, como é que eu vou dizer, que não eram histórias conhecidas e não ficaram conhecidas até hoje, tá? Eles traduziam muitos livros do francês, da ficção científica francesa. Existe uma coleção, eu não sei se existe mais na França, chamada Fleuve Noir. Essa coleção publicou muitos autores, alguns autores americanos, a maioria eram franceses mesmo, tá? Então, por exemplo, Stephen Wu e Jimmy Guerre. Stephen Wu pode ser conhecido para vocês por uma animação que hoje em dia tem na MUBI, que é Planeta Fantástico. Uma animação dos anos 70, que é baseada num livro do Stephen Wu. Ele é um autor muito, muito famoso na França. E outro chamado Jimmy Guerre. Jimmy Guerre, ele escreve uns livros muito interessantes, que tem a ver com esoterismo, com deuses astronautas e tal, mas era legal. Era sobre um jornalista que sempre se envolvia em tramas intergalácticas, né? Então, jornalismo do meio desse negócio. Né? Já tinha isso. Mas assim, livro mesmo de ficção científica que a gente conhece hoje em dia, né? 2 livros que eu lembro agora também. Vou sempre falar de 2 no mínimo, né? Vou sempre quebrar essa regra que você fala de 1. 2001, Odisseia no Espaço, que eu li muito antes de ver o filme. Eu só fui ver o filme lá pelos meus 18 anos. Então acho que pelos 10, 11 anos de idade eu li o livro original em português, a primeira tradução em português. Eu fiz depois outra tradução, recentemente, para a editora Aleph, né? E a tradução antiga eu li, devorei, adorei. E a Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, que foi um livro que me mexeu muito comigo, como eu também já tinha meus 16, 15, 16 anos. Tinha uma coleção da Abril Cultural, no tempo que era Abril Cultural, né? Ela lançava muito livro de banca de jornal, muita coleção de enciclopédia, de fascículos de banca de jornal. E tinha uma coleção de grandes clássicos. E esses grandes clássicos eram capas bonitas, coloridas, com ilustrações e tal. E a edição, até, se eu não me estou enganado, eram edições também abridged, mas eram young adult, eram infanto-juvenis. Então, ou seja, ela não era tão abridged. Vamos dizer que ela cortava talvez, sei lá, 1/4 ou 1/5 do livro, que já é muita coisa, claro, mas não te atrapalhava a compreensão. Anos depois eu fui ler em inglês e tudo que eu lembrava da tradução, que eu tinha da tradução, estava ali. Então, ou seja, não me afetou o sense of wonder. E foi também uma grande influência, inclusive, para os meus trabalhos mais recentes. Para indicar algo atual, né, vamos dizer, uma leitura bem, bem atual, eu até gostaria de indicar autores brasileiros, podemos fazer isso depois. Agora, sei lá, uma leitura assim, de ficção científica, que seja uma porta de entrada, mas também seja uma literatura que não seja tão recente, eu acho que é legal indicar uma coisa canônica, tá? Até porque cânone é uma coisa que você pode até discordar, não tem problema, mas o cânone tá lá, existe, e aí você pode ler e tal. Eu gostaria de indicar Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. Nossa, maravilhoso. Esse livro está fazendo 50 anos agora. Exato. Ele é um livro que tem uma questão de não é uma... Aí é bem diferente de Star Trek, tá, gente? A Ursula Le Guin era uma autora incrível,
Ela trabalhava muito antropologia, então é um livro é um livro político, mas é um livro sobre sociedades diferentes, de planetas diferentes, que são da mesma raça, mas que são quase como se fossem alienígenas. É quase que um livro de primeiro contato, isso que é muito interessante. É um livro que está fazendo 50 anos, eu já participei agora de uma publicação especial, vai ter semana que vem, né? Estamos gravando isso aqui em novembro. Na verdade, vai ter em dezembro, vai ter um evento universitário só no Brasil, só sobre os 50 anos dos Despossuídos. Então é um livro que também me marcou profundamente. Eu li mais adulto, né? E fui reler agora. Mas se sustenta maravilhosamente. Tem essa tradução nova da editora Aleph, então eu recomendo fortemente para quem quiser começar, até porque é um livro que é literatura pura. Para quem diz, ficção científica é só entretenimento, não. Ursula Le Guin é respeitadíssima nos círculos literários lá de fora. Então, assim, vocês podem ler que é garantia de qualidade, é ficção científica, pode até ser entretenimento, mas também é uma literatura de qualidade que vai te garantir muito tempo de reflexão. Bom, primeiro, é bela essa recomendação, eu concordo. Os Despossuídos é um baita livro e Ursula Le Guin é minha autora favorita, então assino embaixo. Outra coisa que eu queria falar com você, já aproveitando, seguindo um pouco esse fio da meada, queria ver de você já falou disso em outras situações, sobre como você acredita que os autores brasileiros deveriam acompanhar também a literatura de ficção científica de fora do Brasil. Seguindo essa linha de raciocínio, que autores estrangeiros, autores ou autoras, precisam ser publicados no Brasil? Quais estão faltando, não tem ainda, e você acha precisamos dessas publicações aqui? Olha, a lista é extensa, né? A lista como diria um quadrinho antigo do Batman, é do tamanho do meu braço. Mas é muito... Mas ok, é importante falar disso. E é muito legal que o seu canal faça essa pergunta, porque se alguma editora estiver vendo e ouvindo, e eu espero que ouça, ouça a palavra de um tradutor também que milita na área há muitos anos e que tem muito interesse que esses livros sejam autores e autoras sejam mais lidos no Brasil. Por exemplo, tem um autor que foi publicado no Brasil, mas só tem um livro de mais de 20 que se chama Kim Stanley Robinson. Eu acho que o Kim Stanley Robinson ele precisa ser publicado porque é um autor que tratou muito de antropoceno. Ele declarou publicamente, alguns anos atrás, que ele ia parar de escrever ficção científica e agora está escrevendo só livros voltados à ecologia e ecossistemas. Mas ele só publicou aqui Nova York 2140, que é um grande livro, tá? Mas tem a Trilogia de Marte, que é fenomenal. Tem o Ministério do Futuro, Ministry for the Future foi publicado agora, né, há 5 anos atrás nos Estados Unidos. A trilogia de Orange County, que é bem interessante, que é uma trilogia que aí ela fala de várias possibilidades de universos paralelos para a Califórnia, né, do século XXI. Tem a trilogia Green Earth, que não é exatamente ficção científica, mas é sobre antropoceno, sobre catástrofes climáticas agora no mundo, né? Então, assim, é um autor muito rico de discussão, é um autor que está vivo, está com acho que 70 anos, e toda hora ele está dando uma palestra online, né? Então é um autor que eu acho que merecia muita atenção da gente. E aí gostaria de indicar outra autora também, uma autora que eu prezo muito, que tem uma produção menor, mas ela acabou de ser publicada, premiada com o Hugo, se eu não me engano, de melhor conto, que é a Sarah Pinsker. Né? A Sarah Pinsker tem um livro chamado A Song for a New Day, que é um livro cyberpunk, publicado em 2019, se não estou enganado, sei que foi um ano antes da pandemia, e que é interessante, é um cyberpunk legítimo, atual, que não tem carro voador, não tem IA, não tem nada, é alta tecnologia e um mundo distópico, sim, uma situação distópica, né? Se a gente for usar a terminologia atual de distopia, né? Que é uma sociedade que está vivendo um momento meio tirânico, meio opressor, e que depois de uma pandemia, e esse livro foi publicado um ano antes da pandemia, mas uma pandemia que gerou um status nos Estados Unidos de lei marcial, que mesmo ao fim da pandemia esse status não foi revogado, então ficou um país fragmentado, onde as pessoas não podem mais se reunir em grupos. Acho que podem duas pessoas que podem se encontrar, que é caso de médico e paciente, por exemplo, mas assim, um ônibus, um metrô ou um elevador, agora tem pequenas partições individuais para as pessoas se fecharem, por causa do medo pavoroso da pandemia.
que foi uma situação que aconteceu uma pandemia, mais vários ataques terroristas com explosões nos Estados Unidos, e que levou os Estados Unidos a se fechar do mundo, inclusive, né? E aí, nesse meio tempo, tem uma moça que ela se descobre música, ela quer fazer música e quer tocar para uma audiência, e shows são proibidos. Só que, claro, é um mundo cyberpunk onde as pessoas, de maneira muito punk, vão dar um jeito de criar uma corrente subterrânea de shows nos Estados Unidos para que as pessoas possam ir mesmo e frequentar os shows e ver os artistas, né? Uma coisa bem cyberpunk, bem punk raiz, né? Então, assim, é um livro muito bonito e muito bacana. Não é uma distopia clássica, ele é um livro que te dá esperança, né? É um livro bacana. E não tem tiro, porrada e bomba, né? Não é um americano, né? É uma mulher americana, se eu não me engano, ela é lésbica, e que, inclusive, tem uma relação lésbica no livro e tal. Então tem uma coisa muito bacana, muito diversa, e que eu acho muito saudável para a literatura de ficção científica. A gente já está tendo isso com autores brasileiros aqui, mas a gente precisa ter mais. A gente precisa conhecer mais autores estrangeiros com essa literatura mais aberta, mais diversa. Lembrando que o Brasil ele tem hoje uma produção de ficção científica muito intensa, pelo menos assim, da minha percepção. Eu não sou tão vivido quanto você no gênero, mas dos últimos anos para cá, pelo menos eu tive muito mais contato com autores da ficção científica, vejo mais pessoas se dedicando exclusivamente para produzir ficção científica. Dentro desse panteão de pessoas, tem alguém que você acredita que as pessoas deveriam estar acompanhando o trabalho, que você acha, olha, estes nomes, mais pessoas deveriam estar olhando para essas produções? Olha, sim. Também, de novo, é uma lista grande. Tem muita gente legal que deveria ser lida, mas felizmente está começando a pintar muita antologia, né? Muitos nomes, né? Então, por exemplo, se eu pudesse indicar alguns nomes para você, eu indicaria, por exemplo, o Alexei Dodsworth, que tem já tem alguns romances publicados, tem uma pegada um pouco cyberpunk, ele é cientista também, né? Já ganhou o prêmio Argus, que é um prêmio importante brasileiro. Tem a Nick Ellen Viter também, que eu gosto muito, que é uma autora muito steampunk, ela já tem alguns romances steampunk, é professora também lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E uma pessoa muito legal, muito gente boa, conheço ela pessoalmente, já batemos uns papos, já fizemos inclusive umas lives também juntos, e a qualidade da escrita dela é genial, eu recomendo sempre. Também poderia recomendar um autor da minha geração, que é o Otávio Aragão, que é um autor que não é muito lido. Ele tem também, ele tem 2 romances, né, que são romances bem interessantes de terra alternativa, de história alternativa, né? E ele tem um universo do qual eu já participei muito tempo atrás, que é o universo da Intempol, que é um universo compartilhado de viagem no tempo, e que ele agora está lançando graphic novels, com adaptações de algumas histórias já publicadas em contos e outras histórias originais. Então ele já lançou 2 volumes, vai lançar o 3º volume agora. Inclusive me convidou para participar do 4º volume, que vai sair já para o fim do ano que vem. Então, assim, ele tá agora, e ele é quadrinista também, então ele é um cara que tá focando muito mais no quadrinho agora. Então é um cara também, de novo, são coisas diversas, né? Vocês querem ler um bom quadrinho de qualidade, ou então um conto, um romance com base em história alternativa, o Otávio Aragão também é um excelente nome. O que você acha que a ficção científica brasileira faz de melhor e o que você acha que ela poderia melhorar ou poderia ajustar? Eu achei que você fosse perguntar o que ela faz de pior, porque você queria provocar uma polêmica maior, mas você segurou na hora. Não, tá bom. Não, gratuito, não quero ser uma polêmica. Não, é gratuito, não, mas eu tô tranquilo com a tua pergunta, mesmo que fosse a que eu formulei agora. Não, eu acho que essa pergunta é muito bacana, não tem nada de gratuito, eu acho que é importante. Porque eu não quero levantar polêmica não, tá? Eu vou te falar uma coisa, eu já levantei muita polêmica na ficção científica brasileira lá pros anos 80, 90. Principalmente com o cyberpunk. Quando o cyberpunk surge no Brasil, eu era praticamente a única pessoa no fandom, e aí de novo definindo-se o fandom como um grupo fechado, que naquela época era o pessoal do Clube de Leitores de Ficção Científica, que era 95% homens cis hétero brancos, tá? Então, assim, você tinha 1 ou 2 autoras só? Você tinha autores negros? Não. Você tinha autores LGBT? Não. Agora você tem, no CLFC também e fora.
Muitos, é maravilhoso isso. Mas dentro desse grupo, por exemplo, eu fui o primeiro a ler Neuromancer. E eu defendi com unhas e dentes que tinha que fazer uma literatura cyberpunk, e a maioria do pessoal achava que era bobagem. A maioria do pessoal naquela época tinha uma literatura, tinha um interesse mais em outras coisas mais clássicas, né? E aí criou-se umas polêmicas, umas brigas, umas tretas. O pessoal acha que treta é uma coisa nova. Tinha treta por carta. Não é treta nós éramos sofisticados, né? Mas assim, e treta em fanzine, cara. O cara escrevia uma carta pra mim aberta no fanzine, número depois, 2, 3 meses depois, eu respondia no outro fanzine e a resposta do cara. Isso era muito louco. Mas ok, passou esse tempo, inclusive as amizades aí, né, algumas amizades acabaram, outras voltaram. Não foi um grande problema, não. Mas é importante entender o seguinte, a ficção científica brasileira, talvez muito por essa questão de não ter muitas traduções de fora, nós estamos num período muito bom no Brasil agora, tá? Nós estamos tendo uma quantidade absurda de traduções, como a gente nunca teve. Mesmo nos anos 60 e 70, que houve muita tradução bacana que a gente lia, mas nós estamos tendo mais traduções agora. Mas não dá conta, cara. Eu colecionava a revista Locus, né, que é a Publishers Weekly do mercado da ficção científica, fantasia e horror nos Estados Unidos, e hoje em dia, a última vez que eu li uma Locus, assim, de todo ano eles dão o State of the Art do que aconteceu nas publicações americanas. Cara, atualmente, eu acho que são mais de 1.000 títulos que você lança entre edições novas e republicações por ano. Títulos diferentes, tá? Então, assim, é muita coisa que nós jamais vamos traduzir tudo. E eu entendo, aí tá ok. Eu, durante muitos anos, falava com os meus colegas, leiam em inglês, porque não vai dar conta. E a maioria disse, não sei inglês, não quero aprender, ou então eu leio, mas eu tenho dificuldade, eu prefiro ler em português. Ok também, não é um problema. Mas eu ia falar uma coisa, por exemplo, por que a gente tem uma música brasileira tão sofisticada? Vamos dizer, em geral. Porque, claro, a gente trabalha com elementos nacionais. Tá? Você vai pegar mas mesmo assim, tá? Vai pegar os mineiros, né? Beto Guedes, Loborges, Milton Nascimento, que tem elementos muito do interior do Brasil, mas tem elementos da América Latina. Então, se você não souber um pouco de espanhol, tá ok, a letra de repente você não precisa pegar, mas ok, mas você entende a música, você entende a sonoridade. Então, né? O Milton toca com cantoras cubano-americanas e uma boa. Por quê? Porque a sonoridade é parecida e você vai entendendo a sonoridade do outro e vai trabalhando. Rock Brasil, rock existe desde os anos 50, mas ele só se firma nos anos 70 para 80 no Brasil. Porque também você não precisava saber a letra em inglês. Você entende a sonoridade, pega a sonoridade, retransforma aquilo. Literatura não dá para fazer isso. Você tem que saber ler o idioma do cara. Desculpa, estou sendo machista, da pessoa. E tem que entender isso também. Falei, agora é uma coisa, né, que que eu sou cis hétero, então eu falo homem, o cara, mas não. Existem autoras, autores, autoros, né, autores não binários que são muito legais. E eu tenho já vários amigos conhecidos que eu citei, muitos autores que eu vou falar americanos, sabe, seu autor é um autor gay. Aliás, de Baudelaire franco-vietnamita e lésbica. Entendeu? A Rachel, a Sarah Pinsky é autora americana lésbica. Então, eu gosto muito de um autor argentino, que é T.P. Miller Echeverría, que escreve histórias de muito e recentemente assumiu como homem trans. Então, assim, é isso que a gente tem que entender também. A minha geração tem um problema muito sério de não entender muito bem essas transições, tem uma dificuldade de aceitar isso, né? E aqui eu não estou fazendo nenhuma acusação, nenhuma treta. Eu acho que é uma dificuldade real, concreta, que muitos estão tentando resolver, tá? Então, entre os escritores, assim, o que a gente sabe fazer bem, particularmente a minha geração, sabe escrever histórias com personagens e diálogos bem feitos. As gerações mais novas, eu acho que elas não chegaram nesse ponto ainda, tá? Sem querer nem criar nenhuma treta. De vez em quando eu pego um livro para ler de autores novos que começaram agora e digo, puxa, que ideia bacana, que coisa legal de ter personagens diversos, mas os diálogos são muito pasteurizados. Mas ok, de novo, a pessoa está publicando o primeiro livro agora, o segundo vai ser melhor, o terceiro vai ser melhor, foi comigo assim, é com todo mundo, isso também não é problemático, tá? Eu tive vários mentores na minha vida, né? Um dos meus primeiros mentores foi Vitor Giudice, foi um escritor carioca, que já falecido há muito tempo, foi meu professor na universidade também, foi mentor, leu muita história minha, deu muitas dicas para mim, e quando uma vez eu
eu mostrei o que seria uma primeira coletânea de contos, mas que essa coletânea não existe mais, ela nunca foi publicada, porque eram basicamente pequenos contos / crônicas, né? Eram coisas que ainda estava tentando descobrir o meu caminho. Ele gostava muito de um ou dois ali, mas a maioria ele não achou, legal, tal. Aí ele, não, você tem que publicar. Aí eu perguntei, mas, ô Vitor, mas você não gosta tanto assim, por que você acha que tem que publicar? Ele, na verdade, eu estou supondo que ele nunca disse, não gostei. Teve um conto que ele disse, olha, esse aqui eu não gostei. Legal. O outro conto que ele ligou de manhã cedo pra mim e falou assim, cara, esse conto é genial. E eu fiquei assim, quase chorei. Falei, que isso? Né? Fiquei comovidíssimo. Mas aí quando ele falou um dia, não, publica tudo que você tem aí, mas eu sei que ele não gosta de tudo. Por que você quer que eu publique? Ele falou assim, cara, porque você tem que começar. Você tem que começar. Não se preocupa com isso. Quem vai julgar isso é o leitor. Você tem que publicar. Então você escreveu, publica. Eu acho maravilhoso isso, entendeu? Então o que eu digo assim, que o leitor, o que os leitores brasileiros os escritores brasileiros atualmente têm de mais legal é essa capacidade de escrever e sair publicando. Que no meu tempo também não tinha. A gente não só tinha uma autocrítica muito, muito pesada, muito virulenta, a gente se policiava muito, como também não tínhamos a possibilidade de publicar digitalmente. Que hoje o pessoal tem, né? Então acho que o brasileiro, a gente é muito resourceful, a gente é muito, né? A gente faz muito bem. O que tem de ruim, eu acho que é isso. Eu acho que é a coisa de, por outro lado, você publica muito rápido aquilo que você acabou de escrever. Sim. Então ainda tem muita coisa para ser peneirada nos próximos anos. Tem muitos autores que estão surgindo agora e que já estão com agente literário. Eu não tenho agente literário depois de 30 e poucos anos. Andei procurando, depois de um tempo desisti, porque não achei, não consegui. E tem gente que publicou o primeiro livro, outro dia tem um agente literário. Isso é ruim? Não, isso é bom. Isso é bom. Só que são pessoas que ainda precisam trabalhar muito. E acho que, de repente, a gente até ajuda nesse ponto, né? Que a pessoa reescreva seus trabalhos e tal. Então, eu acho que está faltando ainda isso. Mas, novamente, é o tipo de coisa que vai dar tempo ao tempo. Mas tem que publicar, cara. Se não sair publicando... Agora, tem que ouvir crítica. Senão não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá. Aí, agora, eu queria que você me falasse um pouco, para mim e para quem vai nos ouvir, que falasse um pouco sobre a sua obra que está em pré-venda agora, pela editora AVEC, O Torneio de Sombras, que você desse uma breve sinopse para a gente entender o que ela é. O Torneio de Sombras tem uma história interessante. Primeiro eu vou contar a história do making-of do livro e depois eu dou uma pequena sinopse, tá? Esse livro nasceu de uma coisa muito bacana, que aí eu tive uma possibilidade muito legal de publicar meus escritos lá fora, né? Acho que foi 2020, desculpa, da pandemia ainda. Eu estava trocando umas mensagens com Ian Waits, que é um editor da Newcom Press, do Reino Unido. Eu conheço o Ian pessoalmente já há anos, entrar em convenção e tal. E aí eu fiquei sabendo, no papo de Facebook, né? Eu fiquei sabendo que ele não estava procurando ativamente novos autores, mas que ele estava começando a planejar o próximo quarteto dele. O que é isso? Todo ano, a cada 2 anos, o Ian lança um quarteto de novelas de uma temática específica. Ele já tinha lançado Cyberpunk, tinha lançado de fantasia, e aí ele deu a entender num post de Facebook que estava começando a bolar um quarteto steampunk e que ainda não tinha fechado com todos os autores. Cara, mas mandei uma mensagem direta para ele na hora. Falei, Ian, aceita, autor? Estou interessado. Aí ele falou, olha, pode ser, porque eu ainda não consegui fechar com todos. Eu fechei com 2, tem uma terceira autora aqui que não deu certeza ainda, e eu não tenho o 4º autor. Você quer mesmo? Eu falei, quero. Então tá bom, então eu vou te mandar um e-mail com todas as diretrizes, um deadline, beleza? Eu falei, beleza. Cara, aí foi tranquilo. Ele passou isso, assinou contrato, sem contrato, ok, mas é um cara de um editor independente pequena, mas muito, muito legal. E ele falou assim, eu perguntei pra ele, cara, você tem alguma coisa que eu não possa falar ali e tal? Ele falou, não, absolutamente nada, tem que ser steampunk, só isso. O resto faz o que você quiser dentro do steampunk. Eu falei, beleza. Cara, então eu viajei. Eu tinha publicado já, né, Back in the USSR, que foi um livro que foi finalista do Jabuti em 2020, e nessa época eu estava escrevendo e publicaria, né, publicaria logo depois Love Will Tear Us Apart. O Beck é uma versão de história alternativa da vida do John Lennon,
E Love Will Tear Us Apart é uma biografia do Ian Curtis, do banda Joy Division, com uma pegada de realismo mágico. E eu tava pensando em fazer um terceiro cantor britânico morto. E aí, o meu predileto de todos os tempos é David Bowie. Eu falei, pô, como é que eu encaixo o David Bowie numa história steampunk? E eu encaixei. Não vou dar muito spoiler aqui, mas assim, eu brinco com o steampunk, claro, brinco, faço uma coisa tipo Gotham by Gaslight, né, do Batman. O Batman é jogado no século XIX. Então eu joguei David Bowie no século XIX. Como? Aí vocês vão ter que ler o livro. Mas olha só, no primeiro momento, a primeira versão saiu como uma novela de 20 e poucas mil palavras, chamada Under Pressure. Que, claro, tinha brincadeira com a música clássica do Queen e do Bowie. Apesar de ser uma música de parceria, Under Pressure, por quê? Porque aí me ocorreram algumas coisas que eu queria experimentar. Ao fazer steampunk, eu queria fazer uma coisa que eu gosto muito, já tinha feito com o Beck, que é botar personagens de várias histórias, né? O Beck do SSA, você sabe, tem John Lennon, tem Frankenstein, tanto o criador quanto a criatura, tem Marcel Duchamp, tem Che Guevara, que faz um cameo, uma participação especial rapidinha, não vou falar mais, tem de tudo, né? Tem Michel Foucault e Karl Marx no Beck. E eu queria fazer uma coisa parecida no Under Pressure. Eu não fiz uma coisa tão... Não sai tão louco, né? Saiu mais linear do que no Beck. Mas eu falei, cara, tem a Liga Extraordinária do Alan Moore. Mas como é que eu faço uma coisa parecida que não imite a Liga Extraordinária? E aí me ocorreu usar uma coisa que eu tinha... Um dispositivo que eu tinha criado anos antes. Em 2016, eu publiquei uma flash fiction nos Estados Unidos chamada Other Metamorphoses, que era uma história envolvendo o Kafka. E aí eu brinquei dizendo que Kafka era um oneironauta, que através dos sonhos ele entrava em outras realidades. E aí seria o que tinha feito ele virar uma barata, um inseto monstruoso em metamorfose, mas aí eu faço ele transformar no Velociraptor, ele faz transformar em outras coisas, tal, por causa dos sonhos, porque ele não consegue regular os sonhos dele. É uma coisa cômica, claro. Mas eu gostei do conceito de oneironautas. Eu pensei, puxa, como é que a gente faz isso, né? Eu também já tinha escrito umas outras 2 ou 3 historinhas de oneironautas para testar as águas, né? E aí eu falei, porra, eu quero agora fazer uma coisa bacana nisso. Então eu desenvolvo uma história que o protagonista dessa vez não é o David Bowie, como os outros 2 livros foram os cantores. Eu crio uma personagem que é a January Purcell, que é uma oneironauta. Ela é uma agente, né, da fraternidade dos oneironautas, que trabalha a questão do grande jogo britânico, né? O grande jogo, para quem não sabe, como se apelidou toda a Guerra Fria diplomática do século XIX do Império Britânico com o russo, mediado pelo Império Otomano. E que, por exemplo, Sir Richard Francis Burton, que foi um grande explorador, também foi um cara que foi espião a serviço do grande jogo. E aí, cara, começaram a juntar as peças. Eu escrevi uma história em que o pivô era o Dr. Jones, né? David Robert Jones, que era um cientista que cria uma invenção que vai abalar o mundo, e os oneironautas têm que entender se isso aí vai afetar o contínuo ou não. A January é uma agente e o supervisor dela é Sir Richard Francis Burton. A novela foi publicada em inglês, ganhou ano passado, né? Foi em 2002, ela foi publicada em 2023, 2022 publicada, em 2023 ganhou o Utopia Awards da Solar Punk Magazine, que é uma revista nova aí no mercado e que foi muito legal. Inclusive a novela concorreu com uma novela da Becky Chambers, sem ser o Salmo, na continuação. The Crown for agora não vou lembrar o título do segundo livro dela, da novela do Monge Robô, né? Foi muito legal, fiquei muito feliz, né? Eu ganhei esse prêmio e tal. E aí, cara, saiu no quarteto steampunk bonitinho, até foi legal porque tem uma capa só os 4 livros. Você pega os 4 livros e bota de lado a lado, é uma capa só que foi feita pelo Justin Tan, uma capa com um cara premiado também lá fora, e fez uma capa genial. E eu já tinha publicado uns 2 contos com o Arthur Weck, da AVEC aqui no Brasil.
Arthur, eu conheço o Arthur há mais de 30 anos, ele era do CLFC no Rio de Janeiro. Aí, um pouco antes de eu ir para São Paulo, ele foi para o Rio Grande do Sul, casou, teve filhos, e aí montou a VEC. E eu vim para São Paulo. Aí a gente voltou a se falar, eu estive numa odisseia também uns anos atrás, antes da pandemia e tal, batemos uma papo, eu publiquei um conto numa antologia da VEC. E aí já tem um tempo que a gente está conversando sobre isso. Né, sobre coisas. Eu tenho, aí eu vou falar uma coisa que acho que pouca gente sabe, eu tenho uma história de Sherlock Holmes, tá? Que está vamos dizer, na metade do caminho de virar um romance e que já está combinada de publicar na VEC. Massa. E eu tinha conversado com o Arthur gostou da ideia, falou, não, eu quero ter essa história comigo. Só que depois eu falei assim, Arthur, eu tô com uma outra história aqui que eu queria muito te mostrar, te mandar. A do Sherlock Holmes, até porque é Sherlock, eu quero trabalhar bem o mistério lá, a dedução dele e tal. Então vai demorar um pouco. Mas eu tenho uma história aqui que, tá pronta, que é a novela Under Pressure, que é steampunk. Eu sei que você gosta de publicar steampunk, já publicou a Inés Tavares, o Cordenonce, a Nick Ellen e tal. Você topa? Ele falou, cara, claro que eu topo. Já tinha ouvido falar dessa tua novela, me traduz e me manda. Mas eu não quero novela, eu quero romance. Então, se você puder fazer um romance, é tipo pelo menos 40 mil palavras. Eu falei, deixa comigo. Cara, aí eu traduzi e reescrevi e deu 44 mil palavras. Aí, mandei pra ele. Cara, ele agradeceu pra caramba, só vou ler aqui e tal, depois eu te digo tudo mais. Tudo bem, aí passaram uns meses. Aí foi agora no final do semestre passado, ele me manda um e-mail dizendo, olha, Fábio, seguinte, gostei do teu livro, mas eu também passei por um leitor crítico, que é o Nilton Rocha, que é um cara super competente, conhecia já o Nilton, tá? E então o Nilton pediu para te entregar um arquivo com uma série de sugestões. E eu achei interessante as sugestões dele, queria saber se você não se incomoda em ler, mas eu não, de jeito nenhum, deixa eu ler. E o Nilton é um cara tem um olhar muito aguçado. Ele gostou do livro, mas ele disse, olha, mas tem muita coisa aqui que você ainda não explica direito e que eu acho que você podia explicar. Tem muito tell e pouco show, não? A regra do show, don't tell. Aí eu olhei, será que é isso mesmo? Mas ele apontou umas passagens, eu fui lá ler e falei, realmente isso aqui, e parece que eu fiz um pouco apressado, porque ao ampliar, eu não ampliei tudo que eu poderia ampliar, não dei toda aquela explicação que eu poderia. Aí eu falei, o Arthur, você acha que então eu posso ampliar? Ele falou, claro que pode, eu falei 40 mil palavras de mínimo, né? Eu falei, opa, então pode até quanto? Até 60 mil palavras. Fiz 61 mil cravados. Vambora. Cara, e aí é o seguinte, foi maravilhoso. Eu acho que eu nunca retrabalhei tanto uma história na minha vida, tá? Eu gosto de reescrever, mas acho que essa história eu reescrevi, no total, reescrever maciçamente 2 vezes, mas contando as revisões foi umas 6 vezes. Eu fui mexer muita coisa. E é o seguinte, nessa reescritura depois da leitura crítica, eu criei personagens novos. Que aí isso eu não quero dar spoiler, porque eu acho que são interessantes pra trama. Os que eu falei agora aqui são personagens que estão no livro todo. Adaptei umas coisas, porque ao reler a novela, eu percebi que a novela tem furos. Furos muito chatos no final. Então, você já até ali já está indo para uma pergunta que eu queria realmente fazer para você, que era justamente quantos elementos dessa adaptação já tinham surgido da sua própria cabeça antes de ter esse projeto com a VEC e tudo mais assim. Já tinha então essa vontade sua de modificar, de olha, isso aqui pode ser assado, isso aqui, já tinha um pouco disso para você? Sim, tinha sim. Na verdade é o seguinte, eu sempre escrevo uma história pensando que essa história pode ser ampliada. Eu criei, inclusive, um método, eu tenho uma oficina literária no Hotmart, tá? Na plataforma Hotmart, e eu também fechei esse curso, porque eu vou refazê-lo no final do ano, que é um método que eu patenteei, né? Que eu chamo de método origami. Que é o quê? É um origami reverso, na verdade, né? O origami é uma dobradura, você conhece, é uma dobradura japonesa, que é um papel, você pega o papel e você dobra o papel para fazer um formato de um animal e tudo mais. Para mim, o texto é o contrário, cara. O texto já tá ali o bichinho do origami e você vai desdobrando o texto. Então, o que acontece?
tem histórias que eu comecei como flash fiction, cara, e viraram romances. Porque é o seguinte, eu sou um escritor muito lacunar, tá? Eu sou um escritor lacunar. O que quer dizer isso? Eu escrevo uma história e faço saltos no tempo, boto situações ali escrevo um pequeno diálogo e sei que aquele diálogo cabe muito mais coisa do que tá ali. Então eu faço de caso pensado. Tipo, eu quero fazer isso aqui, mas tem portas abertas caso eu consiga aumentar, tá? O Beck Necessário era um conto que depois virou romance e eu juntei outros elementos. Só o Love, não. O Love ele já nasceu daquele tamanho, foi uma exceção à regra. O Under Pressure foi o seguinte, né? Ele foi escrito como uma novela, ele tinha que ter no máximo, acho que 30 mil palavras, teve 23 mil palavras e tal. Mas esse foi o seguinte, eu já estava atrasado no prazo, então eu sabia que podia escrever mais, eu acelerei o final. Ao acelerar o final, fica uma história de ação. Eu acho que se você ler esse livro numa tacada só, você não vai nem captar tanto erro assim, não. Mas você vai fechar o livro e você vai pensar assim, pô, mas o que aconteceu com aquele personagem lá no penúltimo capítulo que ele some? Fui, nem me viu, entendeu? Não dou explicação. Por quê? Porque eu errei mesmo. O personagem ali... não é que a história tá estragada, não tá. Mas assim, eu também tenho o meu toque, né, de autista, dizer assim, eu tenho que dar uma explicação para isso, e não dei. Aí, ao reescrever, falei, agora eu vou dar as explicações. Então, ao reescrever, pela primeira vez para a VEC e traduzir, eu já comecei a dar explicações no final. Tá? Ok. Então, assim, mas todos os elementos que estão no Under Pressure estão no Torneio de Sombras, tá? É uma história que brinca com... os oneironautas são viajantes do tempo, e eles viajam a consciência deles viaja pulando de contraparte em contraparte, que seria, mal e porcamente, o que nós chamaríamos de reencarnação, mas eles não chamam assim porque eles não entram na questão espiritual. Então, é um mecanismo que é um mecanismo científico, mas a gente não sabe o que está por trás dessa ciência. Eles têm supervisores, mas existe uma chamada ordem superior, que ninguém sabe o que é, se é alienígena, se são humanos do futuro. É um grupo que não se deixa ver e que controla tudo. Aparentemente é um grupo benévolo, mas você não sabe, né? Não se sabe. E é claro que isso vai aparecer em outras histórias, porque haverá outras histórias. Só para fechar aqui os elementos, é o seguinte: quando eu escrevi pela outra vez, depois da leitura crítica do Newton, eu criei uma personagem nova, que é um fio condutor da narrativa. Eu percebi que precisava desse fio condutor. E é muito legal, porque ao chegar no final, eu ainda consegui dar um fechamento para essa personagem, que eu não tinha nem pensado quando eu comecei a introduzi-la na história. Eu consigo dar uma amarrada agora. Claro, você vai chegar no final da versão atual e você vai ver ainda que tem 2 ou 3 personagens que somem sem explicações. Mas agora tem um motivo. Ah, tá. E eu já estou escrevendo o segundo livro onde os motivos aparecem. Já matou outra das perguntas que eu ia fazer. Então vamos ter continuação, né? Vamos. Na verdade é o seguinte, na pré-venda também isso não é nenhum problema. Na pré-venda você já entra lá no site, está escrito As Aventuras de January Purcell, volume 1. Desde o começo ficou combinado isso, o Arthur achou super legal. Eu falei, Arthur, eu tenho vontade de escrever mais histórias com ela. Tudo bem? Ele falou, cara, o que você quiser publicar, escrever, eu publico. Eu fiquei muito feliz com isso. Legal. Me senti muito acolhido. Acho que a editora que mais me acolheu até agora foi a VEC, porque tem uma coisa bacana nisso, entendeu? Então, o Arthur fechou isso comigo. E aí o que acontece? Inclusive, eu posso falar também, porque eu participei de uma live da AVEC semana passada, em que a Jéssica, né, que é a social media da AVEC, ela fez a pergunta sacana, né? Tipo, podemos esperar mais livros da January? Quantos livros você vai escrever com a January? Aí eu morri de rir, falei, com a January, com certeza 3 livros. Legal. Tá, eu tô fazendo o segundo, tá? Na verdade, eu até escrevi 2 capítulos agora, mas final de ano, agora a faculdade, tá muito confuso. Eu tô fazendo anotações para começar de verdade em janeiro. Eu quero dedicar o primeiro semestre do ano que vem todo a escrever esse livro, e o segundo, revisão, para ver se também saindo agora esse primeiro livro, talvez na mesma época do ano que vem saia o segundo.
Haverá um terceiro, que eu já sei qual é o tema, mas eu não tenho anotação nenhuma. E vai haver pelo menos, a ideia é de escrever 3 trilogias dos Oneironautas. Maravilha. Uma trilogia da January, 2 trilogias com outras personagens, provavelmente serão mulheres. Eu tenho gostado muito de escrever personagens, né, femininas, protagonistas femininas, né? Mas eu tenho pelo menos mais 2 histórias paralelas dos Oneironautas que não vão entrar em trilogia, que é uma história que eu eu prefiro não falar dessas 2 histórias agora, porque são embrionárias. Sim. Mas, assim, uma delas também já é um conto que está perdido e por aí, que ninguém nem quase leu esse conto, e que eu vou transformá-lo. É um conto que fala de viagem no tempo de maneira muito sutil, mas não era de Oneironautas. Agora eu quero pegar esse conto e jogar no universo dos Oneironautas. Eu quero criar um universo muito integrado das minhas histórias que tem a ver com a viagem no tempo pelo processo dos Oneironautas. E eu vou escrever também mais talvez mais um spin-off com personagens que aparecerão nessas trilogias, pelo menos mais um spin-off. Então, cara, sim, material não falta. Eu andei os últimos anos publicando muita coisa, republicando, né? Eu republiquei Os Dias da Peste, que foi o primeiro romance, né? Publiquei muita coisa, andei republicando coisas de anos atrás, que é muito legal, porque eu durante muitos anos eu fiquei anos sem publicar e acumulei um certo número de projetos que eu queria, né, dar continuidade. Basicamente acabou, tá, o que eu tinha para... Talvez tenha um fragmento ou outro de coisa que talvez em algum momento no futuro eu publique, mas eu não estou preocupado com isso agora. Então, na verdade, eu quero dedicar os meus próximos anos a coisas inéditas. Então, o January Purcell é totalmente inédito. Quer dizer, Under Pressure, mas Under Pressure saiu em inglês e a novela não vai sair em português. Então, quem leu, leu. Tem alguns amigos meus que compraram e leram, e eu fico muito feliz por isso. Inclusive, ela tá no... Se eu não me engano, ela tá no Kindle Unlimited em inglês. Pra quem usa Kindle Unlimited em inglês, você pode baixar e ler, não tem problema nenhum. Mas não vai ter graça, porque ela tá muito... O romance tá muito diferente. Legal. Agora que essa última alteração, ele ficou muito diferente. E todo mundo que leu, o pessoal da VEC que leu, inclusive várias leitoras, deram um aval, ok, aprovação da personagem. Então eles disseram, puxa, você colocou coisas ali bem interessantes que eu não achei que um homem fosse escrever a respeito. Foi bacana. Então já fico muito, muito feliz. Tive também, claro, a assessoria da minha esposa, a Patrícia Salvatore, que é uma tremenda profissional de RP, professora, pesquisadora, feminista, e sempre me dá autoestoque sobre isso. Aliás, ela foi a primeira pessoa que lá atrás falou, por que você não escreve uma história com protagonista mulher? Só homem nessas histórias? Eu parei e pensei, cara, é verdade, porque a gente é homem e fica pensando que então eu vou escrever homem. Mas foi tão divertido escrever a January, porque a January é feminista pra cacete. Feminista do século XIX, né? E você vai fazer uma pesquisa pra isso, eu adoro pesquisar, você vai descobrir que tinha feminista pra caramba naquela época. Com certeza. Então, ok, tá tudo bem, ela super se encaixa ali. Então, assim, foi muito gostoso pesquisar e eu continuo pesquisando porque as próximas 2 histórias vão ser com a January ainda no século XIX. Quer dizer, uma vai ser final do século XIX e acho que o terceiro romance deve ser no comecinho do século XX. Aí vai ser mais dieselpunk, né? Mas vai ser interessante. Eu acho que os leitores vão gostar. Eu estou me divertindo muito fazendo as pesquisas e as escritas dessas histórias. Falando ainda desse universo que você já vem elaborando há um tempo e que você pretende ensinar, do que eu conheço da sua bibliografia, lógico, eu não conheço ela toda, mas o que eu tive contato, nada era steampunk. Existe algum elemento específico que você precisou se atentar ou precisa se atentar ao escrever steampunk? Ou é igual qualquer outra escrita sua de ficção científica? Olha, essa é uma pergunta excelente, porque eu tenho que explicar uma coisa, inclusive. Eu sou... lá para 2010, eu participei de uma coisa muito bacana, tá? Eu traduzi um livro que é a Steampunk Bible, do Jeff Vandermeer e da Serena Chambers, para uma editora brasileira. Uma editora para que eu traduzi vários livros de steampunk, inclusive traduzi Bone Shaker, inclusive, que é um puta romance steampunk de ação passado em Seattle. Pouco depois eu estive em Seattle e fui nos lugares que o livro mostra no livro. Mas a editora fechou as portas pouco antes de publicar a Bíblia Steampunk em português. Eu fui pago, foi um processo super gostoso de fazer e tal.
Inclusive, é um processo que os editores americanos e a editora brasileira concordaram que tinha que botar... desculpa, eu apareço na Steampunk Bible americana, eu apareço como sendo um dos entrevistados, tá? Porque eu já tinha contato com a comunidade steampunk, eu sou um cara que é considerado uma referência de pesquisa de ficção científica lá fora, do tempo de Brasil, né? E ao participar disso, eu conheci uma comunidade muito bacana do Conselho Steampunk Brasileiro. Fiquei amigo de várias pessoas ali. Fiquei amigo do Raul Cândido e do Carl Felipe, que foram dois dos primeiros grandes iniciadores do steampunk no Brasil. Como um movimento mesmo, como uma subcultura. E, cara, chegou num ponto muito bonito que em 2017, junto com o Enéas Tavares, eu fui homenageado lá em Paranapiacaba e recebi uma placa de reconhecimento da Sociedade Retrofutista do Brasil pela minha contribuição ao steampunk brasileiro. Então, assim, isso tudo sem ter escrito uma história steampunk. Eu falei, caramba! E aí eu me dei conta disso. Eu falei, cara, eu adoro steampunk e não tinha escrito uma história steampunk até hoje. Quer dizer, escrevi coisas que você poderia até dizer que eram quase que um steampunk, né? O meu conto Alferes de Ferro, da Toledano 16, ele não chega a ser um steampunk, ele é anterior ao steampunk. Mas ele é um punk desses qualquer que tem uma certa... vai de leve ali, vai tangenciando o steampunk. E eu gosto demais do steampunk pela questão exatamente que não foi o Alan Moore que inventou. Então você vai ver que no meu livro, quando você abrir, tem uma dedicatória a Michael Moorcock e Alan Moore. O Michael Moorcock é quem começa o steampunk com o Warlord of the Air em 71, que ele introduz o conceito de steampunk como um universo paralelo, né? E que já começa a colocar personagens históricos na história, na trama. Depois você tem outros autores, como K.W. Jeter também, mais uns 2 autores também, o James Blaylock, são caras que escrevem já histórias de detetives vitorianos, no universo que tem dirigíveis, tem coisas, máquinas a vapor e tal. E aí, claro, o Alan Moore bota a cereja no bolo e cria a Liga Extraordinária. A partir daí todo mundo quis imitar ele. E eu falei, como é que eu faço isso sem imitar o Alan Moore? Então, acho que eu não imitei. Eu não faço uma equipe, uma liga, né? É só a January mesmo, o Sir Richard Burton dá uma ajuda, mas é ela ali. E agora, tem outras pessoas que eu não quero falar aqui que vão aparecendo. Quase todo mundo pertence ou ao nosso mundo ou à literatura. Nesse sentido, não tem como homenagear o Alan Moore e o Michael Moorcock de quebra por isso. Tanto é que tem uma curiosidade aqui que eu posso falar para vocês que isso não é problema nenhum. A personagem ia se chamar January Cornell, porque as siglas JC eram homenagem a Jerry Cornelius, o personagem, o detetive metatemporal, que é das histórias do campeão eterno do Michael Moorcock. E aí, conversando com o Ian Waits, que conhece o Moorcock, eu perguntei, e aí, você acha que vale? Aí ele falou assim, Fábio, melhor não. Melhor não, porque o cara ele é meio rabugento. Ele fica muito incomodado quando alguém faz um steampunk e usa um steampunk para uma coisa que ele acha que é mais entretenimento. Uhum. Então, não sei, ele pode gostar, mas ele pode não gostar. Eu falei, então, melhor não, tá bom. Então, eu mudei. Mas eu faço uma coisa parecida, um mecanismo que também não é um mecanismo que ele inventou, outros autores já usaram isso, principalmente no Oriente, na China já se usava muito isso, que é de você colocar personagens, o Kim Stanley Robinson também faz isso no romance dele, que é você botar um personagem que tem como é que é? As iniciais, se ele reencarna, as iniciais se repetem, por exemplo. Então é isso, né? Tem a substituição aí, por exemplo, eu botei January Purcell e, claro, quando aparecem contrapartes dela, aparecem com o sobrenome, com as iniciais JP também, né? JP. Isso é muito interessante porque é importante, né? Que os leitores entendam isso. E aí uma coisa que eu inventei também, que já tem no Under Pressure, e eu refinei, que cada capítulo abre com uma epígrafe que é um excerto de algum livro dos oneironautas. Tem manuais, e os manuais vão explicando e que regras que os oneironautas devem seguir, que coisas que são tabu, que coisas que são proibidas, exemplos de coisas que já aconteceram no passado, né? E eu misturo com vários tipos, inclusive misturo com citações de livros que existem, que aí a pessoa vai descobrir o que existe e o que não existe ali. É uma brincadeira adicional que eu faço. Mas é isso, né?
Você falou do steampunk, para tentar responder a pergunta, porque eu dei uma resposta muito longa ali. Eu nunca tive preocupação, porque eu já sabia muito bem com o que poderia entrar numa história steampunk. E aí, mas eu brinco, aparece dirigível na história, embora o dirigível não participe muito, mas está lá, né? Uma máquina infernal tem também, né? Então tem essas intrusões na vida real, no mundo real, de personagens da literatura vitoriana. De cara vai aparecer ali vilões e pessoas que vão ajudar a January, que pertencem de novo, uns você vai descobrir na hora que é do mundo real, outros são da literatura, mas eu explico, eu faço a January descobrir isso. Eu até citei hoje isso no Facebook, acho que no Instagram, a Biblioteca Onírica, que é um recurso que eu criei. Até alguém no Threads falou, mas isso aí não existe, isso aí quem criou o New Game Insane. Eu falei, não, na verdade Borges também criou isso com a Biblioteca de Babel. Isso aí tem uma coisa que vários autores na história já usaram recursos de uma biblioteca do mundo dos sonhos. Eu apenas sou mais um. Isso que eu te falei, as histórias steampunk, pela própria natureza, elas não são muito originais. O que a gente faz é pegar e misturar as pecinhas do nosso jeito, na nossa configuração. Então, assim, eu me diverti muito, acho que dessa vez aí eu consegui fazer uma história muito bem elaborada, com esses elementos, que eu acho que diverte, mas ao mesmo tempo faz críticas ao colonialismo, ao racismo, ao machismo, mas assim, críticas que estão dentro da história. Quem não quiser entender isso, também passar batido, tudo bem, mas são críticas que eu coloco sem muito didatismo, mas de maneira muito explícita, principalmente pela boca da January. Não, isso que legal, assim, sinceramente, isso me chama muito a atenção, porque a gente já teve outras oportunidades onde conversamos, e eu falo isso no canal algumas vezes. É uma das coisas que mais me interessa na ficção científica, é a capacidade de entreter, ao mesmo tempo que é uma ferramenta crítica, uma ferramenta política muito interessante, e uma não anula a outra. Você pode, eu quero ver, pra ver raiozinho, tirozinho, ação, cara, 10, se diverte, se entretém. Mas se você quer ver uma crítica, o uso dessas ferramentas para levantar reflexões, também perfeitamente válido, tá lá também, e você não vai perder. Isso, para mim, a ficção científica feita da melhor forma possível é essa daí, que você consegue aproveitar os dois elementos juntos, isolados, ninguém fica alienado. Isso é perfeito. Agora, eu queria fazer com você uma dinâmica mais leve, mas talvez, é de escolhas, então talvez você fique um pouco, às vezes, inclinado a refletir um pouco mais. Vamos lá. Vamos começar leve para ver se vai gostar. Primeiro, queria que você falasse pra gente um autor ou autora, vivo ou morto, com qual você gostaria de sentar para tomar um café e bater um papo. Olha, morto, Gene Wolfe, né, que eu estou traduzindo agora. Eu estou traduzindo o livro do Novo Sol, né, para Morro Branco. Acabei de traduzir o segundo volume, The Claw of the Conciliator. O primeiro vai sair agora, ou em dezembro ou em janeiro, tá? Esse é um autor que eu gostaria muito de conversar, porque ele também é um autor que gostava de referências, né, que eu gostaria de aprender muito com ele. Autor vivo, eu confesso a você que eu já consegui conversar com vários que eu gostava. Eu gostaria, por exemplo, de voltar a encontrar o Kim Stanley Robinson, que eu conheço pessoalmente, mas a gente se encontrou em Seattle rapidamente, batemos um papo rápido. Eu gostaria de repente, jantar com ele, almoçar, bater um papo mais tranquilidade e tal. Ou até mesmo subir um pedaço da Sierra Nevada com ele, na Califórnia, que ele é um especialista na Sierra Nevada, conhece tudo lá, já fez muito trekking lá. Toparia fazer um trekking com ele, bater um papo e aprender com ele sobre a geologia ali daquelas montanhas. Beleza. Seguindo a mesma linha de raciocínio, um personagem ou uma personagem da ficção, seja ela qual for, com quem você também gostaria de sentar para tomar um café e bater um papo? Olha, aí é um pouco mais complicado, porque eu gosto de alguns personagens que eu não sei se eu gostaria de tomar café com eles. Por exemplo, eu gosto muito do Sherlock Holmes. Agora, Sherlock Holmes, cara, ele é um cara dificílimo de conviver, né? Eu desconfio até hoje que Sherlock Holmes é neurodiverso, o personagem dele. Inclusive, o Sherlock da versão do Benedict Cumberbatch é neurodiverso, é neuroatípico. E eu acho que faz todo sentido, né? Como autista, eu me identifico, mas não quer dizer que eu gostaria de conversar com ele muito tempo. Ele ia me dar umas lapadas toda hora, né?
Ele ia me achar um cara ignorante pra cacete, né? Esse seria um problema. Mas, assim, gostaria... Vamos brincar, então, um pouco. Eu gostaria muito de conhecer um personagem que é muito desconhecido no Brasil, que é o Mallory Ringes, do livro Neverness, do David Zindel, que é um personagem do futuro distante, em outro planeta, um piloto de espaçonave, e um cara meio atormentado e tal, mas um cara inteligente, um cara interessante. Eu gostaria, de repente, de tomar um drink com ele no bairro dos Mil Bares, que é uma referência borgiana, inclusive, dentro desse romance, que tem bares que de todos os tipos, inclusive bares onde você só pode entrar se você recitar um poema de um planeta tal. Tem umas coisas muito bonitas nesse livro. Eu adoraria tomar um scotch com ele, que tem scotch nesse futuro, scotch com K, SK, que é uma bebida da terra que ninguém lembra mais jeito como faz, né? Eu gostaria de bater um papo com ele, assim, seria legal. Qual universo da ficção você gostaria de viver? Eu gostaria de viver nesse universo de Neverness. Essa é uma série criada pelo americano David Zindel na década de 90. Ele lançou, na 80, na verdade. E ele lança são 4 livros, tá? Tem o Neverness, na verdade, é um livro isolado, é um livro solto, com a história do piloto Mallory Ringes e uma quest pela imortalidade do ser humano. Já é um futuro distante, de mais de 15 mil anos no futuro, em que a Terra também a famosa velha Terra, né, que a pessoa só conhece de fábulas, mas ninguém nem lembra como chegar à Terra mais. E eles vão, e o Mallory, ele é da ordem dos pilotos, né, desse planeta Neverness, num universo que não existe, não é um império galáctico, nem uma comunidade, são planetas habitados pelos humanos. Existem planetas de alienígenas, que existem uma relação comercial com eles, e é um cara que ele tem um problema com relação à história da vida dele, né? Ele é um cara que ele nasceu, ele não sabe quem é o pai, mas ele desconfia que a mãe roubou o DNA do cunhado, que era um dos maiores pilotos da história, e clonou o cunhado, botou no útero e nasceu o filho. E o filho, e realmente o cara some, o cara tinha sumido 20 anos antes, numa missão espacial, e o cara volta. O cara volta porque ele tinha ficado meio que preso no setor da galáxia, mas ele conseguiu sobreviver e retorna 20 anos depois para encontrar o garoto, e eles olham assim a cara de um focinho do outro, e dizem, porra, realmente o garoto é um clone do outro. E gera uma inimizade grande entre eles. É uma coisa, aí é uma história tipo shakespeariana, entendeu? E nisso tem o panorama dessa quest pela imortalidade. Esse só o primeiro livro. A história fecha. Só que aí depois você tem uma trilogia com o filho do Mallory. Entendeu? E é muito louco, porque é uma história trágica de amor. Ele se apaixona pela prima. Eles, nesse universo, que não tem religião, mas tem umas coisas de DNA, tipo Código 46, que é proibido e tal, e ele acaba se juntando a garota, engravidando ela tem um filho, só que ela morre no parto. Tô dando um cara de spoiler, mas o livro é muito grande, então isso aí é muito pouco spoiler, tá? O garotinho sobrevive, aí o pai some, o Mallory some. Aí a trilogia seguinte são as aventuras do Danlo, que é o filho do Mallory, que é muito louco. O filho é criado por Neandertais, não me pergunte como, a história é muito complexa. O filho é criado por Neandertais e ele depois volta pra vida dos pilotos, vira um piloto também, se apaixona por uma cortesã, uma jovem cortesã e tal, e tem milhões de aventuras. O final da trilogia é muito bacana, é muito bom. É uma série que me emocionou muito ler. E agora, ano passado, o Zindel lançou um novo livro nesse universo com um personagem secundário também, que vai virar uma trilogia. Não achei tão interessante, mas o universo é interessante. A quantidade de mundos é uma coisa que é fascinante, porque não esgota. O universo especial é bacana. Viagem no tempo e viagem no espaço é bacana porque não esgota. Isso é verdade. Então, o universo de Neverness, ele cita coisas assim. Por exemplo, ele cita os mundos japoneses, que são colônias japonesas no espaço que seguem uma lógica samurai. Ele não entra em detalhes. Tem hora que ele fala que são mundos cruéis. É uma coisa meio preconceituosa aí. Mas tem outro mundo, mas um dos mundos japoneses que ele mostra, o pessoal é uma colônia de pescadores, todo mundo vive nu na praia de boas.
Então, aí não tem esse clima samurai, ou seja, o narrador não é confiável, ou tem muitos mundos japoneses, né? E tem muitos outros mundos também. Tem vários mundos, tem os Fravashi, que são alienígenas, parece meio que Sasquatches, assim, tipo, meio uma versão Sasquatch dos Wookiees, né? Mas que são filósofos, entendeu? Não são guerreiros. Tem os amigos do homem, os Friends of Man, que se comunicam por feromônios, eles conversam com você meio que cuspindo feromônios e tal. Tem umas coisas muito loucas, entendeu? Assim, então, assim, esse é um universo, esse tipo de universo me comove e me move para escrever. Eu ainda quero um dia escrever. Eu acho que a terceira trilogia que eu vou criar dos Neuronautas vai ser num universo assim. Vai ser num futuro muito distante, em que eu vou colocar vários mundos e vou tentar criar uma coisa nesse sentido. Star Trek ou Doctor Who? Não precisa justificar. Pô, Se quiser justificar, pode. Nesse momento, Doctor Who, por causa das viagens no tempo. Star Wars ou Duna? Star Wars, por incrível que pareça. Estou gostando mais de Star Wars atualmente com as novas franquias. Eu acho que Duna é um universo muito fechado. A franquia de Duna agora, apesar de eu ter gostado de Sisterhood, do Prophecy, e acho que tem ali um grande potencial. Eu não gosto dos livros do Brian Herbert, acho eles fracos. Mas Duna, o universo original, eu gosto. Mas é isso. Estou só explicando aqui, mas eu... Star Wars, eu acho que está tendo um território, nesse momento agora, político, inclusive, mais rico para explorar. Exterminador do Futuro ou Blade Runner? Blade Runner. Exterminador do Futuro não tem muito possível de correr. É só paradoxo temporal, o cara máquina matando humano, é uma merda. Blade Runner, inclusive, já teve. O próprio W. Jeter, né, que é o cara do cara do Steampunk, escreveu 2 continuações. E uma delas, um pedacinho de nada foi aproveitado no Blade Runner 2049. Ou seja, você tem um cânone aí que você está criando, tá? Tem coisas interessantes nesse universo. Alien ou Predador? Alien. Eu tenho um conto que no universo, não é Alien, porque eu não posso falar isso senão eu sou processado, mas ele foi publicado em inglês e foi aceito pela revista, e eu expliquei pro editor. Foi um conto que eu escrevi em português no universo de Alien, mas aí eu mudei, eu apaguei referências do universo de Alien, mas se você vai ler, na hora você vê que é o universo de Alien. Beleza. Bom, Fábio, primeiro eu queria te agradecer novamente por ter participado, por estar aqui com a gente na inauguração desse bloco novo, por ter ficado comigo agora até 10 horas da noite, conversando, batendo papo, trocando ideias, pela paciência, por lidar com a minha inexperiência com fazer isso daqui. E para encerrar, eu queria ver se você podia falar algumas palavras aqui para os ouvintes, falar um pouco do seu livro. E, por gentileza, pessoal, quem não conhece o trabalho do Fábio Fernandes está dando mole, tá vacilando. Segue ele no Instagram, ele é uma pessoa muito ativa lá. E ele está produzindo, e vem produzindo já há muitos anos, material de muita qualidade. Então, recomendo muito que siga. Por favor, Fábio, agora a palavra é sua. Cara, eu quero te agradecer pelo convite. Eu acho que foi muito divertido gravar, mesmo com os bugs aí no começo, né? Mas não tem problema nenhum. A gente tá gravando aqui, estamos 10 da noite, mas é um feriado que eu já tinha falado pra você que eu podia fazer tranquilo, que eu não ia viajar nem nada. Então, foi um prazer enorme gravar. Eu gosto. Você já falou antes, você gosta de falar, eu gosto de falar, então juntou a fome com a vontade de comer. Eu gosto muito de falar, e toda a oportunidade para falar dos meus livros, nesse momento, eu confesso, gente, é importante, porque eu sou de uma geração que a gente não se vendia muito. A gente aprendeu a escrever. Agora, aprender a se vender é outra história. E eu sou muito grato aos todos os influencers, booktubers e congêneres que têm canais que querem resenhar os nossos livros, que querem bater um papo, trocar ideia, porque é importante. A gente está tentando fazer coisas novas, e é legal também que hajam pessoas interessadas que ajudem a divulgar isso, né? Então, assim, eu estou sempre à sua disposição para bater papo aqui, e queria também reforçar o que você está dizendo para os ouvintes, para dizer, olha, gente, eu estou muito ativo nas redes sociais, no Facebook e no Threads, nesse momento, e Instagram também, claro. Tem um site chamado fabiofernandeswriter.com. Bota o nome em inglês porque eu tenho uma carreira em inglês também, embora o site nesse momento só tenha a aba em português, eu não botei a aba em inglês, mas, né, já deixei o site com esse nome de qualquer maneira.
Eu tenho 18 livros no total, entre livros físicos e livros feitos para internet, aliás, publicados em Kindle. Aliás, Torneio de Sombras vai ser o 19º, né? Eu tô com... só esse ano eu já lancei, eu acho que três livros, o Torneio de Sombras vai ser o 4º. Né? Como eu falei antes, foi um ano sui generis, foi um ano que eu botei algumas produções, né, para antigas, que eu republiquei. Desses 4, tem um livro que nem era para o mercado para vender, mas a dona do livro mandou vender, que é uma biografia que eu escrevi como jornalista. Não é biografia de um cara que tá vivo, que é um cabeleireiro de mais de 80 anos, que foi um português que veio para o Brasil cedo e cortou o cabelo de muitos políticos famosos, como Juscelino, Jânio Quadros, né? Cortou o cabelo de muitos apresentadores, cortou o cabelo do Fernando Moraes, do Ernesto Palha e tal. Então é um cara que tem muitas histórias para contar e foi uma coisa de muito prazer. Mas foi um livro que não foi feito para o mercado. Depois que o livro saiu, o seu Mário ficou muito satisfeito, a filha dele que me comissionou também, aí pediu, saiu pela editora Patuá, que publicou o Beck, né? E aí disseram, não, mas nós queremos vender também o livro. Aí já colocaram para venda. Então eu posso dizer para todo mundo que é um livro também, tá lá meu nome também como autor do livro, como o entrevistador do seu Mário, né? Então, assim, é uma coisa bacana, que é um trabalho como jornalista que eu aprecio muito. E o Torneio de Sombras está saindo no apagar das luzes de 2024 como sendo o primeiro livro de uma nova fase, que eu quero convidar todo mundo a ler, todo mundo conhecer. E quem quiser ir no meu site olhar, vai ver os links para comprar os outros livros, eu vou ficar muito feliz. Se vocês quiserem ler, dar avaliações na Amazon, né? Ou falar do seu livro nos seus canais, nas suas contas de Instagram, de threads, onde vocês estiverem, mas principalmente que vocês leiam e travem em contato com isso, né? Eu sou um autor de 58 anos e não me considero velho. Eu acho que a gente hoje, ter 58 anos hoje não é a mesma coisa que no tempo do meu pai e no tempo do meu avô, né? Eu acho que é muito legal eu estar nessa idade produzindo tanto. Eu não pretendo publicar mais tantos livros por ano como esse ano foi um ano diferente, mas tá saindo esse livro aí. Ano que vem tem a perspectiva de sair mais só um livro, que é essa continuação que não tem nome ainda, né? E eu pretendo tentar lançar um livro por ano nos próximos anos, para isso, me dedicar muito. Eu quero me dedicar agora, nesse momento, ao universo dos Oneironautas, que eu acho que é um universo muito rico, que eu posso desenvolver mais. E eu convido todas vocês, todos vocês e todas vocês a participarem dessa viagem. Fábio, novamente obrigado. Pessoal, obrigado também por ter acompanhado hoje essa entrevista. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.